nesse dia. Pedi ardentemente ao Mestre que enxugasse suas lágrimas se porventura a dor o visitasse, e que essas lágrimas lavassem seu peito de amarguras e do desencanto. Pedi a Jesus alegria quando você estivesse triste. Pedi a Ele forças quando você se sentisse fraco e sem vontade de lutar. Pedi a Ele humildemente quando você estivesse orgulhoso, repensasse a sua conduta. E, finalmente, supliquei a Ele que você se lembrasse da morte quando estivesse desperdiçando a sua vida. Ao terminar a oração, Jesus me disse que todos estes pedidos seriam atendidos. Por isso, sei que você terá um lindo dia. E que assim seja. Queridos, o assunto de hoje da reforma íntima é: qual o verbo que te move e que te sustenta? Nós sabemos que todos desembarcamos nessa escola da vida com um tema de casa. Para muitos, o tema é trabalhar o orgulho, o empoderamento excessivo, a ideia de que este mundo está a meu serviço e de que todos neste mundo estão a meu serviço, porque, afinal, eu sou o centro do universo. Outro tema de casa é, para alguns, trabalhar a ambição desmedida, né? O apego exagerado às questões materiais. Outros têm o tema de trabalhar o apego em relação a familiares, amigos. Outros vêm trabalhar a avareza, que é a dificuldade de dividir, de compartilhar. Outros ainda vêm como tema de casa trabalhar a cólera, a raiva, trabalhar a sua imprudência, a sua impulsividade. Existem pessoas que trazem o que nós chamamos de um transtorno de distimia, que já acordam de mal com a vida, reclamando de tudo e de todos. Se chove, é porque está chovendo. Se tem sol, é porque está calor. Ou seja, nada o agrada. Alguns vêm trabalhar o arrependimento e muitas vezes se sentem poucos merecedores que o dia e das bênçãos que o dia lhes oferece. Outros vêm trabalhar as ilusões e a ingratidão. Outros ainda vêm desenvolver a calma, a paciência, a empatia, a compaixão, a perseverança diante dos empecilhos e a perseverança na busca dos seus objetivos, vem trabalhar a resiliência. Outros vêm desenvolver a sua sabedoria. Não adianta a gente só ter o conhecimento teórico de várias coisas sobre esse mundo. Porque, além do conhecimento teórico, nós precisamos integrá-los às nossas vivências e aprender com as nossas vivências. Isso é sabedoria. Outros vêm trabalhar a regeneração do seu perispírito e do corpo físico, aquietar aquelas células
que, por predisposição genética, estão adormecidas, mas podem acordar e se transformar numa doença. Então, regenerando o perispírito, trabalham por regenerar os 50 trilhões de células que o perispírito e o corpo humano possuem. E nós sabemos que não há morte, apenas existe uma mudança de mundo. E aqui na figura, vocês veem o espírito por energia pegando um livrinho. Que livrinho é esse? É o livro do nosso inconsciente profundo, onde está registrada toda a nossa história enquanto espírito. E nesse livrinho, o espírito aqui, que está por reencarnar, pega algumas lições que precisa trabalhar, alguns temas de casa. Então, nesse translado, né, sabemos que ao chegar em outros mundos, por que que isso acontece? Porque ao chegar em outros mundos, depois do nosso desencarne, o véu do esquecimento que nós usamos durante a nossa vida enquanto matéria, ele cai, ele desaparece. E com isso, há uma ampliação da nossa consciência sobre os comportamentos que tivemos, as atitudes que tivemos, né? E isso, muitas vezes, nos desencadeia culpas, remorsos, às vezes desejo de vingança, de revidar, e que nem sempre conseguem ser superados enquanto estamos no plano astral. Então, Deus, que nos ama, nos dá a oportunidade de curar as nossas feridas e nos presenteia com a encarnação, com a vinda para esse mundo material, para que a gente possa trabalhar os temas de casa. E quando nós chegamos aqui, imbuídos dos nossos temas de casa, alguns verbos nos movem e nos sustentam. Então, no início, eu dizia a vocês, peguem um pedacinho de papel e uma caneta para anotar. Eu pergunto a vocês, qual é o verbo ou os verbos que te movem, que te sustentam nesta vida? É o servir? É o verbo servir? Se for ele, anote, servir. Mas este servir é a quem? Existem pessoas que, movidos por um sentimento de muito pouco merecimento, né, de falta de amor próprio, eles realmente, o que faz com que eles se movam nesta vida é o verbo servir. E eles passam a servir a todos no seu entorno. Todos. Todos são colocados em primeiro lugar. Mas esquecem de se servir. E na medida em que esquecem de se servir, de se colocarem em primeiro lugar, eles não estão fazendo o tema de casa que se predispuseram quando encarnaram. Então, quando você serve, você espera retorno? Você espera gratidão por parte daqueles que você serve?
Se você faz isso, você não está fazendo bem o tema de casa. Por quê? Porque quando nós esperamos gratidão por parte daqueles que nós servimos, nós estamos alimentando a nossa vaidade, o nosso ego. Nós temos que servir sem esperar gratidão, sem esperar a contrapartida, o retorno. Ainda, esse servir tem o propósito de te sobrecarregar, de te levar à exaustão física e à exaustão emocional, porque se o propósito for esse, você não está fazendo o tema de casa. Você está buscando se auto-sabotar, se auto-boicotar. Você está simbolicamente fazendo um auto-suicídio. Você está se suicidando, porque você está acordando aquelas células com a predisposição genética de adoecer. O verbo que te move, que te sustenta nesta vida, é o elogiar, é elogiar a tudo e a todos, sem elogiar a ti mesmo. Por que você tem necessidade de engrandecer a tudo e a todos e não a ti mesmo? Então, quando o verbo elogiar só está voltado para o externo, também mostra que este verbo sustenta o teu sentimento de pouco merecimento de ter amor, alegria, saúde nesta encarnação. Quando o elogiar, né, tem o propósito de manipular pessoas, você também não está fazendo o seu tema de casa. E quando o verbo que te move é o acolher, a quem você acolhe? Você acolhe a si mesmo quando você não tem o desempenho que você espera, não conquista o objetivo que você espera. Você se maltrata? Você deixa de comer, deixa de dormir, come excessivamente, se alimenta com aquilo que o seu médico diz que vai prejudicar a sua saúde, não toma adequadamente a medicação segundo a prescrição do seu médico. Então, é importante nós acolhermos as pessoas, mas mais importante ainda, é nós acolhermos as nossas necessidades, aquilo que faz bem para a gente. Ter acolhimento com a gente mesmo é ter a visão de que estamos aqui para aprender, para evoluir, e que ninguém é 100%, que faz parte da trajetória errar. Faz parte da trajetória nem sempre conseguir o que a gente quer, na hora que a gente quer, ou exatamente do jeito que a gente quer. E quando, em vez de nos acolhermos, de satisfazer as nossas necessidades enquanto humanos e enquanto espíritos, nós passamos do acolhimento para a autocrítica, para o autodesprezo, nós não estamos fazendo o nosso tema de casa. O verbo que te move é o compartilhar, compartilhar no sentido material ou compartilhar a tua sabedoria. Um dia desses eu via
em algum desses jornais que passa na TV, o que o nosso clima no Rio Grande do Sul promoveu em alguns municípios gaúchos. E quantos podem ajudar ou compartilhar, mas preferem não compartilhar, com a ilusão de que eu não posso dar nada do que eu tenho para ninguém, porque amanhã vai me faltar. E a vida é tão interessante, porque as pessoas que têm essa postura, o universo traz o seguinte tema de casa: tira as coisas dessa pessoa de alguma maneira. Então, você compartilha, mas você também vai para o outro extremo, dá tudo e não fica com nada. Então, a ciência da vida é o equilíbrio. Compartilhar a sabedoria. Do que adianta nós termos conhecimento da doutrina espírita se a gente não compartilha? Se a gente guarda para a gente, leio todos os livros possíveis espiritualistas, kardecistas, mas eu não passo essa mensagem para ninguém. Ah, porque vão me criticar. Mas passe a mensagem com outras palavras, passe a mensagem através do seu comportamento, das suas atitudes. Então, quando o verbo compartilhar, ele te move e sustenta a tua vida, você, muitas vezes, veio com o tema de casa de realmente fazer isso, porque em outras vidas você não deu absolutamente nada a ninguém. E, às vezes, você, nesta encarnação, vem num ambiente familiar, num bairro muito simples, num bairro de pessoas modestas, mas ainda assim você compartilha. E por quê? Porque talvez em outras vidas você tinha uma condição financeira e social muito boa, diferenciada, mas nunca deu nada a ninguém. Então, quando o verbo que nos move, nos sustenta, né? Ele realmente está fazendo o tema de casa a uma evolução nesse espírito. O verbo que te move e te sustenta é o comunicar, é o fazer comunicações de forma amorosa e não na forma de crítica, numa forma de humilhar, inferiorizar o teu irmão. O verbo que te move é o realizar. Existem pessoas que vêm realmente para construir muita coisa. Mas este realizar, como ele é feito? Para algumas pessoas, os fins justificam os meios. Então, as pessoas vão passando por cima de outras, passando por princípios, passando por valores, passando por cima dos mandamentos de Jesus Cristo. Então, esse realizar, ele te envolve tanto, ele te sustenta tanto, que às vezes nessa existência você só foca no trabalho, não foca em mais nada, não foca nas amizades, não foca no convívio em família, não foca no lazer, não foca no cuidado com a sua saúde física. O quanto esse verbo está equilibrado ou exagerado na tua vida. Outros usam o verbo organizar. Não só a sua própria vida, como a dos outros. Só que isso, às vezes, chega num extremo tão grande
que esse excesso de organização traz uma sensação de aprisionamento para a pessoa. Ela se detém tanto em organizar, 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 que não sobra tempo para descansar, para relaxar. E esse tempo, muitas vezes, ela não dá a si mesma, nem aos que lhe rodeiam. O verbo que te move, que te sustenta, é o controlar, controlar a ti mesmo, controlar aos outros, disciplinar. Os eventos climáticos estão nos mostrando que a gente não tem controle de quase nada. Mas existem pessoas que têm tanto medo de levar uma vida um pouco mais flexível e de se tornarem pessoas mais flexíveis, né, que além de se aprisionarem nesse policiamento de todos os demais, aprisionam ou geram uma sensação de aprisionamento nas pessoas que elas convivem, e elas não se dão conta. E esse controle, né, esse verbo controlar o sustenta, porque aquele espírito vem com uma intuição, talvez do que em outras vidas ele se descontrolou tanto que perdeu, que jogou fora a sua própria existência, enquanto encarnado. Então, isso vem muito acentuado na pessoa, assim como organizar. Tem pessoas que se desorganizaram tanto em alguma existência que esse senso de organização, ele está na existência atual exacerbado. Outros utilizam o verbo julgar. São incansáveis em julgar a tudo e a todos, e a si mesmo também. E enquanto ficam muito empenhados em julgar, em criticar, não se dão conta que estão se afastando dos demais, que estão cavando a sua própria solidão, porque todos nessa vida precisam uns dos outros. E quando você julga excessivamente, quando você critica excessivamente, e principalmente julga excessivamente a si próprio, no fundo, você está funcionando de uma maneira extremamente narcisista, vaidosa, orgulhosa, porque o ser humano foi feito para errar, para cometer erros, para cometer equívocos e assim evoluir. E quando você espera de tudo e todos a perfeição, você se retira do nosso mundo material. Porque só os espíritos muito evoluídos são perfeitos. O verbo que te move é o estudar, é ele que sustenta a tua vida. Tem pessoas que passam uma vida inteira estudando, estudando sobre tudo. Sabem tudo, numa roda de conversa com amigos, monopolizam todos esses amigos, esses conhecidos. Mas, às vezes, esse excesso de estudo está contribuindo para a pessoa se fechar em si mesmo, não se relacionar mais, não trocar mais. Às vezes, o excesso de estudo faz a pessoa só falar, e ela não se permite escutar o que o outro pensa de tudo aquilo que essa pessoa está falando ou transmitindo. Esse estudar é para se sentir acima de todos? É para se autoiludir que é um Deus? Então, o excesso de intelectualidade ou de conhecimento
nem sempre é bom. Aquilo passa a ser um mecanismo de defesa. Porque, no fundo, a pessoa não tem uma boa autoestima ou se sente muito pouco merecedora de amor. Então, o máximo que ela entrega é o conteúdo racional, formal. O verbo que mais se utiliza é o discriminar. Eu pertenço à classe X, eu pertenço ao meio social Y, os outros são os outros. E nós vivemos num mundo onde existe, sim, discriminação social, discriminação racial, discriminação com aqueles que não chegaram nesse mundo, na Terra, com um corpo perfeito, com uma mente perfeita. Como se nós que chegamos com um corpo perfeito não tivéssemos, por acaso, uma série de cicatrizes no nosso perispírito. Só que, enquanto materializados, os nossos olhos físicos não conseguem enxergar o nosso perispírito. Talvez essa seja uma bênção de Deus, mas muitos insistem em discriminar. Não conseguem entender que todos são absolutamente iguais, todos têm absolutamente o mesmo valor. E, às vezes, uma pessoa modesta, com menor cultura, tem um grau de amorosidade, de acolhimento, de compaixão maior do que muitos doutores. O verbo que te move e sustenta a tua vida é o sofrer. Existem pessoas que passam a vida inteira se sentindo excluídos, revoltados porque não têm tudo aquilo que querem e queixam-se 24 horas por dia, 364 dias do ano. Tá? E por mais que aqueles que estejam no entorno dessa pessoa procurem ajudá-la, estender a mão, ainda assim essa pessoa se sente recebendo pouco, ou tudo aquilo que recebe, percebe como humilhação. Estão me humilhando. Me deram isso, me deram a cesta básica porque estão me humilhando. Porque eu não tive as oportunidades nesse mundo que outros tiveram. Então, a pessoa cultua o sofrimento. E por que ela cultua o sofrimento? Porque o verbo sofrer a sustenta. Talvez porque em outras encarnações ela dizimou um bairro inteiro, uma sociedade inteira. Ela promoveu um incêndio, por exemplo, numa fábrica e vários trabalhadores morreram. Então, por mais que todos queiram lhe dizer que não há necessidade de sofrer, que é importante diminuir as queixas, aquele espírito atormentado, ele tem essa pequeníssima lembrança da atrocidade que fez em outras vidas e se põe só a sofrer. Outros só reclamam. Reclamam, 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 mas não têm atitude de fazer nada para mudar a sua vida. E aquele que reclama, reclama e não tem atitude é um narcisista. Por quê? Porque quando a gente quer, a gente transforma, a gente vai em busca, a gente muda a nossa vida. Não adianta dizer, eu não tive estudo, por isso eu estou trabalhando apenas como varredor de rua. Ou estou pedindo esmola nessa calçada. Mas quem quer, em toda e qualquer escola
do governo, dá para fazer todo o ensino fundamental, o ensino médio, dá para fazer curso técnico, dá para mudar a vida. Mas muitas pessoas só querem reclamar. Reclamar de onde moram, reclamar do que vestem. Mas o que é isso? Mas muitas vezes estes que reclamam, em outras vidas, tiveram tudo, mas foram avarentos, arrogantes, muitas vezes competiram por heranças de família, destruíram irmãos, destruíram pai, destruíram mãe, destruíram propriedades para não dividir. Então, o verbo, o uso excessivo do verbo reclamar nessa encarnação, e esse reclamar o sustenta, mas sustenta aquilo que o espírito ainda não está conseguindo elaborar, que é a culpa, o remorso, quando chegou do outro lado e viu ou tomou consciência da besteira que fez, colocando o material acima do amor, do afetivo, das relações. O verbo que te move, que te sustenta, é o competir. Você sempre tem que ser o melhor, sempre tem que estar em primeiro lugar. Por que tu sempre tem que estar em evidência, ser melhor que os outros? Talvez. Porque se você não estiver em evidência, se você não se sentir melhor do que os outros, você não se sente existindo. Porque às vezes o espírito, ele fica preso entre o aqui encarnado e o desencarne, ele fica preso, nem lá nem cá. Então, você fica sem corpo, você não consegue enxergar o próprio corpo. Digamos que num ato de total desespero, aquele espírito se cegou. Então, ele não se enxerga. Então, quem muito compete, ainda não desenvolveu, ainda não conseguiu se enxergar verdadeiramente. Não conseguiu se aceitar. O verbo que te rege, te sustenta nessa vida é o agradecer. Por isso que é importante vocês ir anotando os verbos que te movem e que te sustentam, tentando saber o que realmente eu vim desenvolver nessa terra. Como é que nós estamos encaminhando a nossa vida numa sociedade que estimula, sim, o materialismo, que estimula a competição? Como nós, que pertencemos a esta grande família chamada João Pedro, estamos encaminhando as nossas vidas? Estamos encaminhando atrás do verbo perdoar, perdoar os demais e perdoar a nós mesmos. Porque se nós ganhamos a chance de Deus de reencarnar para evoluir, quem somos nós para nos julgar, para nos criticar, para nos inferiorizar? Nós estamos encaminhando a nossa vida com o verbo aceitar, aceitar aquilo que eu posso, aceitar o que eu não posso, aceitar incondicionalmente o outro e não querer transformar o outro naquilo que eu acho que deve ser. Nós estamos encaminhando a nossa vida através do verbo compreender. Compreender que aquele irmão que sofre, que aquele irmão que está mais irritável,
mais desarmonizado, ele precisa do nosso acolhimento. Nós estamos encaminhando a nossa vida no sentido de nos compreender, encaminhando através do verbo evoluir, amar. Deus disse: ama o próximo como a ti mesmo. O que Deus quis nos dizer? Não adianta fazer tudo pelos outros se você não faz por ti, se você não faz pela sua família, se você não faz no seu ambiente de trabalho. Não adianta se dedicar 100% ao trabalho nos grupos de atendimento da Casa de João Pedro. Eu trabalho em 4 grupos. Eu trabalho em todos os brechós, eu arrecado tudo que eu posso, eu vou em todos os eventos do João Pedro. Só que chega em casa, seja chega no ambiente de trabalho, ou está no trânsito, xingando a Deus todo mundo, ou não colaborando em casa, ou não colaborando com os colegas de trabalho, ou com a empresa que está trabalhando, porque, afinal, a empresa, o dono tem muito dinheiro, eu vou ajudá-lo a enriquecer mais ainda, olha o salário que ele me paga. Que espírito eu sou? Amar é amar assim, e amar aqueles que a gente entra em contato. Amar família, amar amigos é fácil. Amar inimigos, aqueles que a gente não simpatiza, é o nosso grande tema de casa. Eu estou encaminhando a minha vida no sentido de amparar a mim mesmo, amparar ao outro, ou eu sou uma pessoa precipitada, impulsiva, tomo atitude sem pensar, depois digo que Deus está me castigando, que as coisas não saíram como eu queria, mas tudo é fruto da minha impulsividade. Você sabe que tudo aquilo que a gente está transmitindo e recebendo para as pessoas no nosso entorno é aquilo, é a mesma coisa que nós estamos enviando e recebendo do universo. Então as pessoas dizem: eu estou sendo perseguido, eu estou sendo obsediado, eu estou no meio inferno astral, né? A vida não tem sido fácil comigo, mas eu só recebo o que eu estou emitindo. Eu nunca vou receber aquilo que eu não estou emitindo. Então, dependendo do verbo que me move e me sustenta, o universo entrega redondinho a mesma coisa. Como melhorar nossa vida? Muda o verbo que te move e te sustenta. Então, tu vai receber toda a graça que o universo tem para te oferecer, porque nós fazemos parte dele. E no universo tem amorosidade, tem prosperidade em todos os sentidos. Mas se eu não estou nessa sintonia, dependendo do verbo que me move e me sustenta, eu vou receber coisas desagradáveis. Existem ainda pessoas, né, que dizem assim: quando as pessoas acham que eu estou sem fazer nada, na realidade eu estou viajando dimensionalmente. Então são pessoas que ficam deitadas, paradas, rezando 24 horas por dia, 364 dias no ano, mas não agem, não têm uma atitude, não são proativos. Elas rezam, vão toda semana na casa espiritualista, mas objetivamente o que elas estão fazendo para melhorar a sua vida, as suas relações?
Então, em que tipo de frequência vibracional você estaciona diariamente com esses verbos que você utiliza e que te sustentam? Vai só rezar, não vai fazer nada. E como estes verbos que você utiliza estão afetando a tua saúde emocional, a tua saúde física, dependendo do verbo, não é? Ele afeta o coronário. Aí você troca o dia pela noite, aí você começa a ter um pensamento confuso, você se torna impulsivo, há todo um desequilíbrio nos seus neurotransmissores, você fica ansioso, entristecido ou deprimido. E dependendo do verbo que te move e te sustenta, ele vai atacar o frontal. Aí você vai ter problemas de memória, de atenção, de concentração. Teus pensamentos vão estar direcionados muito mais para o negativo do que para o positivo. E se esses verbos atacam teu laríngeo, aí tua tireoide fica alterada, o timo também, a produção, né, de células ósseas e sanguíneas, todo o teu sistema imunológico fica alterado, mas tu insiste em alguns verbos que te movem e te sustentam. E se esses verbos atacam o teu cardíaco? Porque tu vive de mágoas, de desilusões, e essas mágoas vão petrificando, vão entupindo as tuas artérias, e daqui a um pouco tu infarta. E daqui a um pouco tu tens que botar stents. E se esses verbos atacam o gástrico, de tantos rancores, porque a vida não é exatamente como tu queres, porque o mundo e as pessoas não te colocam num pedestal e como escravos não vivem para te servir, aí tu passa a oxidar todo o teu organismo, e o teu organismo inteiro inflama. Esses verbos podem atacar o teu centro genésico, e aí tu não coloca mais os pés no chão, e aí tu é impulsivo, tu toma atitudes que tu podes te arrepender amargamente. Voltando ainda ao gástrico, quando o verbo que te move e te sustenta não está te ajudando, todo o teu poder de influência ou a ideia de poder vai por água abaixo e tu te torna um eterno infeliz. Então é muito importante a gente reavaliar, rever qual é o verbo que nos move e nos sustenta. Todos nós chegamos aqui com anjos guardiões, né? Então, e apesar de nós contarmos com esses mentores espirituais, com os anjos guardiões, dependendo da forma, dos verbos que você conjuga nessa existência, eles vão respeitar o teu livre-arbítrio e vão se afastar. Diferente de pai e mãe começa assim, põe a roupa que está frio, pega o guarda-chuva que está chovendo, te alimenta para não ficar doente, estuda para ser alguém na vida, arruma o quarto, te organiza. Então, pai e mãe, por mais que o filho ou filha não faça, eles repetem incansavelmente, às vezes uma vida inteira. Os anjos guardiões, não.
Eles respeitam o livre-arbítrio da pessoa, do espírito. E se a pessoa está realmente disposta a encaminhar sua vida por determinados verbos que a movem e lhe sustentam, mas que, no fundo, são frutos de um grande impulso autodestrutivo, ele se afasta. Aí a vida dá para trás. Aí tudo começa a dar errado. Aí vem a escassez, a falta de tudo, absolutamente tudo. Aí vem as doenças. E é neste momento que as pessoas buscam uma casa espiritualista. Buscam a casa pensando o seguinte: lá eles vão resolver o meu problema. E lá começam a aprender que é a gente que tem o poder de atrair os nossos guardiões, manter o nosso anjo guardião do nosso lado, os nossos mentores espirituais, e somos nós que temos o poder de transformar a nossa vida. Mas, num primeiro momento, as pessoas vão numa atitude de que os outros é que têm que fazer por mim. Os médiuns daquela casa espírita é que vão resolver o meu problema. Não é assim. Então, mas já é um passo no sentido de tomada de consciência. E aí as pessoas, ao chegarem nessa casa, passam a receber os passes coletivos, né? E, geralmente, ao chegar pedindo socorro para as dores físicas e emocionais, né, acreditam que essas dores decorrem de perseguições de encarnados, pessoas que estão vivas, ou desencarnados. Sempre assim: ah, estão me perseguindo, ah, não gostam de mim, ah, fizeram algo para mim. Mas esse estado de pouca consciência de como a gente vinha encaminhando a nossa vida até então, né, é transformado. Eu diria que, na maioria dos casos, isso é transformado. Em realidade, todo o acolhimento espiritual e todo o empenho do universo da espiritualidade para que a gente melhore, né, vai contribuir para que a gente passe a utilizar outros verbos para nos mover e nos sustentar. Esse é o grande presente da casa espírita. Então, gente, chegou o nosso momento. Chegou o momento da gente rever o verbo que nos sustenta, ou os verbos que nos movem. E entender por que até então nós estávamos agindo de determinadas maneiras. Vamos trocar aqueles verbos que faziam parte da nossa pouca consciência sobre quem somos e o que viemos fazer aqui. Leva algum tempo para que a gente possa superar o que nos acontece na vida, né? Cada dia tem um tema de casa. Mas entender e aceitar o que nos acontece já é parte da nossa cura. Então, vamos trocar alguns verbos por evoluir. Entender que a nossa vida não se resume a esse pequeno instante de tempo que é a nossa passagem no planeta Terra. Nossa vida é muito maior. Nosso tema de casa é muito maior. Não são só 10 questões, são 1000 questões nesta prova de vida espiritual. Tem muito ainda por fazer. Já fizemos bastante, mas temos muito ainda por fazer. Vamos trocar a avareza pelo
compartilhar. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Vamos trocar a crítica pelo aceitar a si e ao outro. Vamos trocar, né, a discriminação pelo amar, a possessividade pelo amar, amar a si e amar os demais, aceitando como cada um é. Vamos perdoar, vamos entender a nós mesmos e aos outros. Vamos acolher nossos desejos, nossas necessidades, nossas imperfeições. Vamos persistir. Nem todos os temas de casa são tão fáceis de serem realizados. Mas se nós persistirmos, nós vamos ter sucesso. Vamos comunicar as nossas vivências, a nossa sabedoria. Vamos comunicar, levar a palavra da espiritualidade a todos. Não é converter todos ao espiritualismo, mas vamos comunicar a importância do amor, do perdão, da compaixão. Vamos sentir, vamos nos permitir sentir. Sentir que somos frágeis enquanto humanos, sentir que precisamos de um colo de ajuda, que não somos super-heróis. A ideia de super-herói tem que ficar na nossa infância. Hoje somos adultos. Vamos superar tudo aquilo que eu percebo que ainda não está bom na minha pessoa. Vamos compreender, não julgar. E, principalmente, vamos agradecer por tudo aquilo que nós conquistamos até então, emocionalmente, materialmente. Olhem para vocês. Deus deu a vocês um corpo perfeito, Deus deu inteligência. E mesmo que tenha alguma imperfeição, Deus deu a oportunidade de estar aqui e melhorar. Olha onde vocês vivem, as pessoas que vocês se relacionam, o bairro que vocês transitam. Tudo isso é bênção, tudo isso é conquista. Então vamos agradecer por nós termos acordado no dia de hoje, por nós estarmos aqui. Milhões hoje não acordaram. E já voltaram para o mundo espiritual, ou estão na UTI de um hospital, ou na fila de um pronto atendimento. Vamos agradecer que nós temos saúde. Então vamos parar e pensar realmente sobre os verbos que nos movem e que nos sustentam. Vamos provocar a cura em nós mesmos. Temos que cuidar do nosso irmão, mas vamos cuidar da gente. E a reforma íntima exige isso. A gente pensar qual o verbo que me move, ou quais os verbos. Porque isso dá uma pista se eu estou num caminho certo ou se eu estou num caminho totalmente adverso aos propósitos que me fizeram encarnar. Então, eu posso colher amor, eu posso colher alegria, ou eu posso apenas colher dor, desencanto, desilusões. Agora, eu vou parar de falar um pouquinho para que a gente possa conversar.
Está aberto para vocês falarem. Olá, por favor, doutora Sandra, eu pediria, se fosse possível, aquela prece inicial ser publicada lá no grupo de voluntários. Tá. Item 1. Item 2. Agradecer de sobremaneira essa palestra, porque, com certeza, melhor vamos poder atender os consulentes do grupo de harmonização, porque muito foi captado, e mais do que isso, como a mim próprio. Eu consegui captar coisas também para mim. Queria agradecer aos meus colegas de grupos que hoje estão bem participativos aí, assim como outras pessoas que convidei. Muito obrigado pela sua palestra, mais uma vez, excepcional. Obrigado. Obrigada, Renan. Mais alguém? Oi, Sandra. Oi, Evelyn. Rosa. Posso falar? Claro. Tá, não, é que assim, ó, desde o início ali, quando tu começou, que eu comecei a anotar todos os verbos, né? E eu notei que cada um que tu falava, depois tu falou até sobre mais tarde o que era, mas desde o início eu já notei que a gente precisa ter equilíbrio. É o principal em cada verbo, né? Em cada verbo tu tem que ter o equilíbrio. Tu tem que fazer aquilo ali que tu tá fazendo, que às vezes a gente se dedica tanto só para aquela coisa, mas a gente não tem o equilíbrio e não cuida de nós mesmos, né? Isso aí é uma coisa que eu achei muito importante e que eu entendi que às vezes a gente quer tanto fazer a caridade, tanto fazer isso, tanto fazer aquilo, e daí tu esquece de ti, tu esquece que tu tá aqui, tu acha que tu só tem que fazer, fazer e fazer, né? Então eu achei isso muito importante. Tudo isso que tu passou hoje é muito importante mesmo, que nem o Renato falou, para a parte da harmonização vai ser bem importante, né? Assim, ó, a gente sabe muita coisa, a gente acha que só tem que fazer as coisas, mas não entende que a principal pessoa para te fazer é para ti mesmo, porque tu veio aqui para evoluir, para entender as tuas dificuldades e entender aquilo que tu precisa melhorar, né? E também ser, como eu vou dizer, ter amor contigo mesmo, entender cada coisa que tu tá errando, porque que nem tu falou, nós erramos, a gente está na Terra, a gente é humano, né? Então a gente não pode se culpar, porque eu fiz isso errado agora. Não, se tu te conscientizou, tu volta lá e vai fazer diferente, né? Então eu entendi muita coisa, assim, para mim, eu sou uma pessoa bem aberta para entender muitas coisas, né? Porque às vezes a gente está escutando, não, mas eu não faço isso. Não, tu tá fazendo, mas tu diz que não faz, né? Então é bem importante que a gente se conscientize dessas coisas todas. E eu acho que a palavra bem importante também em tudo que tu passou para nós, muito importante, foi ótima a aula de hoje, muito ótima mesmo. É o equilíbrio para tudo. Tá? Muito obrigada por todos. E foi ótima mesmo para mim, assim, ó, contribuiu muito para para o meu entendimento de como eu vou agir daqui para frente agora, entendeu? Que bom, Para Rosa. mim foi muito bom mesmo. Obrigada. Eu que agradeço. Sandra, Oi? Vitor. E aí, Vitor? Olha, isso aqui, tem muita coisa aqui que eu vou ter que trabalhar e muito, sabe? Por causa que eu acho que tudo vai para a evolução da gente mesmo, né? Essa aula de hoje foi, assim, ó, sensacional, sabe? Porque tem muita coisa que a gente tem que olhar, cada palavrinha dessa aqui, sentar e olhar e estudar cada palavra dessa, né? Porque é muita coisa, muito uma palavrinha dessa aqui é tanta coisa assim. E eu vou contar uma experiência para mim que eu tive esse ano passado, eu servir, né? Aconteceu muitos problemas na nossa família e eu queria estar em todos os lugares, ajudando todo mundo, fazendo para todo mundo, né? E meu tio teve um infarto e eu queria abraçar, queria fazer tudo. E sabe o que acabou acontecendo? No final, eu acabei indo para o hospital. Né? Eu acabei ficando mal
acabei ficando internado 7 dias no hospital, né? Me deu pneumonia, me deu um monte de coisa, porque eu quis fazer de tudo. Eu não queria que os outros fizessem, só eu fazer. Então, tudo é como a Rosa falou, é o equilíbrio, a gente tem que ter o equilíbrio de cada coisa dessa, cada palavrinha dessa aqui, né? Assim, ó, ótimo demais essa aula hoje, sabe? Eu tive um proveito muito, 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 muito grande. Tem muita palavra aqui que eu vou ter que estudar muito, né? Porque eu olhava o quê? Evoluir, né? A gente tem que evoluir, então a gente tem que, o que é errado, a gente tem que tentar consertar. Indo. Né? Mas, olha, eu tô assim, sem palavras de tão boa que foi essa aula hoje. Querido, Tá? obrigada. Foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. E eu vou pegar cada palavrinha dessa aqui e eu vou estudar ela para fazer o melhor possível, né, que eu puder. Todos Né? nós. É muito bom mesmo, Sandra. Muito obrigado. Obrigada. Uma aula sensacional. Tá bom, querido. Obrigada. Obrigado. Otomar? Fala, querido. Sandra, bom dia. Bom dia, Bom Zé dia. Elias. O meu nome é Otomar. Estou no grupo de estudos 3. Uhum. E hoje tive o privilégio de rever os verbos que nos norteiam esta caminhada. E eu só sinto não ter mais pessoas do nosso grupo de desenvolvimento participando para ver a maravilha desta palestra. Sei que não preciso jogar confetes em relação à condução da tua palestra, mas assim, ó, todos aqueles que a ouviram de coração, assim como eu tentei ouvir, a gente foi colocando o verbo e foi colocando o chapéu, né? Foi fazendo com que o verbo entrasse e o chapéu fosse sendo colocado na cabeça e a gente... enquanto tu falava, os filmezinhos iam passando. Nesta manhã de sábado, eu fui abençoado pela tua palestra. Eu fui brindado com conhecimento e fui presenteado com as interrogações que a vida nos coloca para pensar o que e por que nós temos que melhorar e como fazer para melhorar. E realmente, se nós não tivermos o início e o princípio de tudo que somos nós não faríamos nada. Sandra, muito obrigado de coração. Um bom dia a todos e um ótimo final de semana. Obrigada, querido. Renato. Oi, tudo bom? Eu fiquei muito ensimesmado, né, com a tua palestra hoje. Porque tu passaste uma porção de verbos. E, na verdade, eles são alguns verbos que a gente ainda não aprendeu, dentro de muitos que a gente nem faz ideia ainda que teremos que aprender. E o quão importante é o perdão, o se perdoar. Porque eu vi ali tantas coisas, que eu tenho que buscar o equilíbrio, como tu disseste, em cada um deles. Mas enquanto a gente não consegue se perdoar, não consegue consertar, porque não se permite, né? A gente se bloqueia, se julga aos outros, fica dimensionando, isso é assim, isso é assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Como a gente é pequeno ainda. Caraca! Como a gente tem que aprender a se perdoar para poder entender o perdão ao outro. E aí evoluir. Se equilibrar e evoluir. Em cada um destes aspectos que tu citastes hoje, em forma de verbo. São poucos ainda. Eu acho que na nossa existência espiritual
temos milhares de verbos ainda para aprender, que a gente não faz a menor ideia. E quão pequeno a gente ainda é. Mas que bom que a gente já começou a andar. Obrigado de coração. Querido, Tá? muito obrigada. Beijo grande Tá para bom. todos. Obrigada. Mas alguém gostaria de falar? Tem a turma dos quietinhos. Eu, Sandra, Fala, Júnior, Júnior. eu gostaria de testemunhar que isso realmente funciona. Durante muito tempo da minha vida, eu baseei ela nos verbos competir e reclamar. Talvez pelo meu passado de militar, não só nessa encarnação, a própria Casa de João Pedro já me revelou que durante várias encarnações meu passado foi nessa área, e foi muito difícil de trabalhar isso. E a gente realmente se equivoca e vai fundo e não enxerga outras direções, porque o inconsciente, ele nos leva, e a gente tem muitos poucos segundos para decidir ante cada ação, né? Tem um estudo de neurociência que diz que temos cerca de, eu não lembro qual é o tempo, mas é muito pouco, cerca de menos de um segundo, para você decidir em mudar essa programação que você tem no inconsciente ante uma nova situação. Mas eu levei um choque de realidade quando estava fazendo o curso na Casa de João Pedro, né? Há poucos anos atrás, e li um livro que me tocou muito. Eu falei, mas eu estou fazendo tudo errado, né? Eu estou indo na contramão. E por medo, eu confesso, por medo e reconhecimento porque antes eu costumava fazer como a maioria de nós. Isso aqui não é julgamento a ninguém, hoje eu não me permito, eu entendo perfeitamente que não me permito nem a me julgar, quanto mais a meus semelhantes. Mas a gente esconde a sujeira embaixo do tapete. Nos fazemos em pele de cordeiro socialmente, quando, na verdade, somos lobos que precisam de tratar muitas coisas, né? E aí eu comecei, eu pensei, depois que eu li essa obra, mas eu preciso me tratar. E aí comecei, em pouco tempo, cuidando diariamente esses instintos que continuavam vindo, porque eu aprendi que eu sou o único responsável pela minha realidade. E é isso que a maioria das pessoas não compreende. Como você falou, eu coloco a culpa no obsessor, se você entende de espiritualidade, que muita gente não acredita, a culpa é do acaso ou do azar, quando essas palavras não existem. E aí eu comecei a mudar. E adotei inicialmente, o mais difícil foi o verbo aceitar. Quando eu comecei a trabalhar, é o primeiro, para mim foi a porta de entrada. Aceitar a realidade que eu não posso mudar e ver o que ela quer me ensinar. Olha como é que está aparecendo aqui. Tudo mudou, Sandra. E aí eu comecei a poder praticar também o verbo compreender. E hoje eu tento, engatinhando, como dizia no Exército ainda, rastejando, praticar o verbo amar. Como é difícil. Muito. Mas é muito gratificante, assim como a sua palestra. Gratidão. Obrigada, Bom querido. semana a todos. Mais alguém, Jorge, quer falar? Oi, bom dia, Marivanice, tudo bem? Tudo bom, Denise? Eu sou do grupo Parabéns, de Sandra. harmonização do Renato das Acho segundas-feiras. que está falando. Das segundas-feiras. Eu achei muito interessante, muito importante essa palestra e esses conceitos aí emitido pela querida irmã, entendeu? Querida irmã. Essas palavras serviu para mim como, desculpa a expressão, colocou um chapéu na minha cabeça. Tanto importante que a gente tem que crescer, evoluir muito. Só para a gente amar o próximo, primeiramente, temos que nos amar primeiramente, depois saber da importância do amor para amar o próximo. Eu estou aqui nesse mundo, nessa seara, nesse planeta, com uma missão, estou servindo e protegendo. Já estou
há 39 anos praticando esse conceito na minha profissão. Então, é muito interessante aí esse servir aí. Falou assim, ó, o fundamento de Deus aí, o fundamento de todas essas leis do conceito do espiritismo aí. Então, para a gente crescer e evoluir, tem que colocar em prática. Em prática, vindo do coração para fora. E aí nós vamos ser mais felizes. Se nós formos mais felizes, nós vamos transmitir essa felicidade para os irmãos mais próximos de nós. Então, a gente tem que tudo colocar em prática, tudo isso aí que a gente está assistindo, a gente está assistindo, está vendo, e nós estamos nessa seara, nós estamos nesse mundo de uma evolução, de constante evolução. Quero agradecer pela palestra, foi muito interessante, paz e luz, e vamos seguir aquele conceito do Pai Maior, que é amar e ser solidário ao próximo para nós crescer, evoluir, para passar para o nosso irmão mais próximo, que é Jesus, para chegar mais próximo do Criador. Paz e luz, e bom fim de semana, e muita tranquilidade e muita paz. Vamos rezar e pensar bons pensamentos para aqueles irmãos que sofreram aquele sinistro ecológico, aquele sinistro das regiões do Alto Taquari, trazendo muita força, muita paz. Que o mundo espiritual receba aqueles irmãozinhos que se desencarnaram naquela oportunidade para ir para um mundo melhor, para um mundo de maior tranquilidade, e eles saberem por que eles já chegaram nessa seara onde que futuramente nós vamos estar junto, todos nós. Um beijo, um abraço para todos. Um abraço, Jorge, para ti. Ivanice. Bom dia, pessoal. Inicialmente, parabéns, Sandra, estava excelente, como sempre. Prazer rever os colegas. E é uma alegria, né, poder participar. Eu, sábado de manhã, eu trabalho, então hoje está de folga, então estou aqui com vocês. A tua palestra, ela nos fez refletir justamente naquele ponto mais importante, que é a nossa luta constante, né, entre os valores do espírito e o nosso ego. O nosso ego é muito material, então está sempre nos puxando para as coisas aqui do mundo terreno. Quando a gente se abre, né, e eu acho que o primeiro passo para essa abertura da evolução é o conhecimento de si próprio. Então, no primeiro momento, essa tua palestra ela fez muito nesse sentido, que algumas coisas a gente ainda não se descobriu. Né? Tem verbos que ainda nos movem, e a gente está sendo conduzido sem perceber. Mas quando a gente vem, né, com esse espírito de abertura, de entendimento, de aceitação, que nem disse o colega, né, da gente se reconhecer quem somos, aí sim, né, as coisas começam a acontecer e a gente vai identificando em nós, através do nosso próximo, porque na maioria das vezes quem nos mostra que a gente é controlador é um próximo, quem nos mostra que a gente, né, que a gente julga é o próximo. Então, através dos nossos irmãos, a gente vai identificando esses aspectos que devem ser mudados em nós. Equilíbrio, humildade, né, são importantes neste momento, aceitação, perdão, porque estamos todos numa caminhada. O mais importante para esse processo evolutivo é se reconhecer que precisamos mudar. Enquanto a gente não reconhece, né, esse reconhecimento da necessidade de mudança, a gente continua no mesmo patamar, repetindo as mesmas coisas. E a gente vai continuar tendo do meio, do próximo, as oportunidades, né, eles vão continuar nos mostrando. Então, eu gostei muito quando tu dissesse, né, aonde a gente está, aonde a gente vive, né, se reconhecer no nosso ambiente, porque isso tudo foi criado por nós. Tudo foi criado por nós, o nosso pensamento tem este poder. E os nossos seres de luz, eles nos pedem, perante aos problemas dos outros, uma neutralidade.
Né, que identificamos os problemas em nós, mas que sejamos neutros perante aquilo que os outros estão passando. Verdade. Então, muito importante, né, essa questão que tu colocasse, assim, de não deixar as pessoas, cada um vai ter o seu momento, cada um vai evoluir no seu momento. Lógico, a gente leva a espiritualidade através do nosso campo. Se cada um que desperta a sua consciência, vibra na luz, ele está contribuindo com a energia no seu campo, tocando o próximo. Então, a gente não precisa, né, ficar convencendo as pessoas nem nada. Elas vão vir, elas vão pedir através do nosso exemplo, através das nossas ações, através da nossa energia. Elas vão vir e a gente, né, vai ter. Quer dizer, Cristo nos traz, né, aquele irmão que precisa de ajuda. E eu também emano luz aqui para todas as famílias, né, que o nosso colega ali já pediu para aqueles que desencarnaram. Eu peço também por todas as famílias que ficaram nessas regiões que foram afetadas, que chegue até eles, né, essa nossa energia de compreensão, de amor, de perdão, que tudo está certo. A gente às vezes fica chateado com alguma coisa que está acontecendo, mas isso tudo é do plano. Ninguém recebe o que não é para receber. Então, é importante, né, esse momento que está sendo passado naquela região, porque existe um propósito ali por trás do plano evolutivo. Da nossa parte, cabe emanar luz e amor, compaixão, gratidão. Obrigada. Obrigada. Mas alguém gostaria de falar? Senão vamos encerrar. Sandra, Oi? eu, Vitor, eu estava pensando aqui, olhando o pessoal falando aí, eu estava pensando também, esses verbos aqui, eu vou ter que fazer uma cadernetinha e ficar com eles, né? E aí, cada coisa que eu vou, parei um pouquinho, eu vou ir ali para ver como é que eu tenho que agir, né? E é isso aí, porque, olha, estava muito boa mesmo a aula, muito boa mesmo. Não canso de sair de agradecer, uma aula maravilhosa. Vou fazer essa cadernetinha para mim e vou estar com ela no bolso. Tá bom, tá bom. Um beijão para todos, tudo de bom para todo mundo aí. Um beijão. Beijão, Ok. tá? Gente, Com Deus. então, um ótimo sábado a todos vocês, um ótimo final de semana. Fiquem com todas as energias da Casa Espiritual de João Pedro, não é? E nos encontramos agora em novembro, mas também nos nossos passes coletivos, no estudo do Evangelho, nas aulas do curso, não é? Em todas as atividades que a casa propõe. Um grande beijo no coração de vocês. Bom dia. Tchau. Obrigada a vocês.